Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da Associação da Prosperidade, Aprenda a Prosperar. É uma honra poder estar com vocês mais este momento para que a gente possa estar estudando mais um pouquinho aí sobre os ensinamentos da Seiichi Onoye. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre como realmente circular as dádivas, para que nós possamos então manifestar aí a riqueza. Então o tema da nossa proposição desta noite está na tela de vocês. Para enriquecer é preciso ter convicção e circular as dádivas de forma correta. E o livro que nós vamos estar utilizando é este, A Verdade, volume 2, no capítulo 9. Este livro, caso você não tenha, você pode adquirir através da livraria virtual da Seiichi Onoye. Caso você queira adquirir também através da sua localidade, na sua regional, na sua associação local, também está à disposição de vocês o livro. Bem, nesse ponto específico que nós vamos falar sobre como, para nós enriquecermos, que nós precisamos realmente ter fé ou acreditar, a nossa crença sobre aquilo que nós queremos desejar na nossa vida, que se concretize na nossa vida, nós precisamos saber circular as dádivas que nós já recebemos. E muitas vezes essas dádivas que nós recebemos faz com que nós não compreendamos muito bem o que são essas dádivas. E quando a Seiichi Onoye nos fala, ela não está falando do ponto de vista da materialidade, ela está falando do ponto de vista daquilo que nós já recebemos como seres espirituais que somos, filhos de Deus, como diz a Seiichi Onoye, daquilo que nós temos de mais valioso em nós, que são os nossos sentimentos. E quando nós conseguimos circular esses sentimentos de forma correta, naturalmente, nós passamos então a manifestar aquilo que está dentro do nosso contexto de destino, sobre a questão da verdadeira riqueza para ser manifestada nesse mundo material. Então vamos lá. O primeiro ponto que nós precisamos ter sobre como realmente enriquecer é saber o que nós desejamos. Então, a primeira questão que nós precisamos olhar, pensar, refletir, realinhar, repensar de novo e analisar esse primeiro ponto que está na tela de vocês. O que eu realmente desejo? Porque muitas vezes nós
acreditamos que nós temos desejos, temos sonhos, mas a gente não tem muita convicção daquilo que nós desejamos. Então, este é um ponto fundamental para nós realizarmos aquilo que nós queremos. Nós precisamos ter certeza ou ter aquela convicção daquilo que realmente eu desejo. Então, o mestre nos explica neste livro, logo de cara no capítulo 9, o seguinte: nada é tão poderoso quanto a fé. Sem fé, nada pode ser realizado. Todos nós temos lindos sonhos. Entretanto, esse sonho poderá concretizar-se ou não, ou terminar em simples devaneio ou fantasia, dependendo de acreditarmos ou não na sua concretização. Então, um ponto fundamental: a partir do momento que eu sei o que eu desejo, eu preciso acreditar, eu ter fé que aquilo que eu desejo vai se concretizar. No ensinamento da Seichonoye, ele nos coloca de uma forma que nós, quando temos algo na nossa mente que nós realmente desejamos do fundo da nossa alma, este algo que nós desejamos cria-se um molde mental. E esse molde mental, ele fica pairando nesse mundo mental, e quanto mais nós vamos agindo na direção da realização desse sentido, mais ele vai se concretizando no mundo mental. Essa concretização no mundo mental vai fazer com que ela se manifeste no mundo das formas quando nós geramos a oportunidade para que isso aconteça. Por isso, nós precisamos acreditar que aquilo que nós desejamos já está concretizado, mesmo que ainda não esteja manifestado. Porque, obviamente, como aprendemos no ensinamento da Seichonoye, a mente antecede os fatos, ou seja, primeiro se cria no mundo, no mundo mental, né, no mundo das ideias, aquilo que nós realmente desejamos manifestar, de acordo com a nossa crença, com as nossas atitudes, se manifesta nesse mundo mental. Então, não é no mundo mental que as coisas se realizam, elas se manifestam. Primeiro se realizam na forma imaterial para depois se concretizar. Mas mais à frente nós vamos conseguir ter essa compreensão um pouquinho mais clara, tá? E é óbvio, né? Quando nós falamos sobre isso, muitas vezes pairam muitas dúvidas na nossa cabeça, né? A gente fica, às vezes, um pouco aí meio confuso sobre essas questões. E por isso que é importante nós estudarmos isso, né? Estudarmos o ensinamento, pegarmos os livros, né? Nos interiorizarmos sobre aquilo para buscarmos as informações corretas para que nós possamos, então, ter aquela crença realmente de que aquilo que nós queremos já está concretizado no mundo mental e aprendermos sobre essa manifestação, né, da causa e resultado, né, de como isso acontece. Mas mais à frente ele nos diz o seguinte, né, somente através da fé que os sonhos se transformam em realidade. E aí ele pontua uma questão muito importante aqui, ó. Se um lar é mantido em harmonia, é porque marido e mulher, ou melhor, marido confia na mulher, ou marido, perdão, confia na mulher, e a mulher, obviamente, confia no marido. Se uma empresa, ela prospera, é porque o seu proprietário ou o patrão confiam nos seus colaboradores ou seus empregados, assim como os colaboradores ou empregados confiam no seu patrão. A harmonia, ela está baseada na confiança, e a confiança, ela está baseada na crença, na fé, em acreditar que aquilo é verdadeiro, que aquilo pode ser realizado. Os nossos desejos é a mesma coisa, eles só se manifestam se nós confiarmos, se nós acreditarmos que aquilo realmente vai se concretizar. Caso nós não tenhamos essa fé, nós precisamos desenvolver isso. E nós vamos ver como que a gente vai fazer essa questão de ter essa convicção mais à frente, de que forma a gente consegue aumentar ou melhorar a nossa convicção em relação àquilo que nós desejamos. Então, o ponto primeiro aqui, ó, o que eu realmente desejo. Se eu realmente tenho algo em mente que eu desejo, ou algo que realmente eu quero concretizar na minha vida, eu preciso acreditar que isso vai se concretizar. Não é que isso é possível de se concretizar, é que vai se concretizar. Porque às vezes quando a gente coloca, não, isso é possível de ser realizado,
no decorrer da nossa vida, às vezes acontecem algumas questões que faz com que a gente perca um pouquinho. Ah, não, aquilo ali já não é mais necessário. Eu acreditava que era possível, mas aconteceu alguma coisa que me desviou do caminho, então eu acabo deixando de lado. Então é importante eu ter essa fé, que realmente aquilo vai se concretizar, né? Mudar a minha forma de pensar em é possível e aquilo que realmente é. Então aquilo que realmente é o que vai se concretizar. E mais à frente ele nos diz aqui, ó. Se este mundo se manter em paz, ou se este mundo se mantém em paz, ainda que precariamente, é graças ao fato de nós confiarmos. Então, a paz, né, que ainda que precariamente, como o mestre mesmo diz, né, ela se concretiza quando nós confiamos uns nos outros. Quando nós desconfiamos uns dos outros, normalmente acontece uma desarmonia. E essa desarmonia dá o desentendimento, que cria uma situação de instabilidade. Então, a confiança, que nada mais é do que acreditar, que é a fé em nós, no outro, na situação, nos acontecimentos, no meu desejo, é que faz com que as coisas transcorram da melhor forma possível, né? Então, esse ponto é muito importante para nós observarmos aí. E aí ele nos diz aqui, dá um exemplo, né? Um exemplo simples, que todos nós já devem ter ouvido falar nisso, né? Mas sobre a questão de uma semente. A semente, ela só produz, né, o resultado, né, ou frutifica, porque o agricultor, ele quando planta a semente, é porque ele acredita que aquela semente vai frutificar no resultado daquela semente. Ela vai dar, né, a fruta necessária, o alimento necessário, ela vai produzir aquilo que ela realmente foi criada. Porque se você imaginar em uma semente, jamais nós poderíamos, não seria imaginar, né, mas jamais a gente poderia olhar que aquela pequenina semente, ela vai produzir aqueles grãos, ela vai produzir aquela árvore, ela vai produzir todos aqueles frutos. Mas se nós não plantarmos essa semente, ela não vai frutificar naquele sentido. Da mesma forma, ele nos ensina, se nós não acreditarmos no nosso sonho, ele não vai frutificar naquilo que nós realmente desejamos manifestar. Então nós precisamos olhar essa linha, né? Ou melhor, observar neste ponto sobre a questão da crença, né? Então, uma semente ela é plantada, ou seja, um agricultor ele tem, né, uma plantação, ele tem aí a sua colocação de trabalho, né, o resultado do seu trabalho através da plantação, porque ele acredita na frutificação da semente. Então, essa crença é que nós precisamos usar, entre aspas, né, de uma forma bem usando aí um paralelo, é essa crença que nós precisamos usar naquilo que nós desejamos. E aí ele vai mais à frente e diz aqui, ó, da seguinte forma: somente através da força da fé e da convicção é que o sonho se realiza. Nenhuma empresa pode ser instituída sem fé. O empresário não poderia empregar os funcionários tranquilamente se não acreditasse que esses iriam trabalhar fielmente para ele. Assim como um empregado não entraria numa empresa se ele não acreditaria que o patrão dele, que é o proprietário do empreendimento, fizesse, né, a retribuição dos dividendos para ele dentro daquelas condições que foram acordadas. Então veja, essa confiança para você que tem negócio, para você que tem aí ou está empreendendo na sua vida, essa confiança que nós temos que ter nas pessoas que estão ao nosso redor, ela é fundamental para o sucesso do nosso empreendimento. Quando nós começamos sem confiança, naturalmente isso acaba se descarrilhando, né? Saindo do trilho. Então é importante nós termos essa confiança uns nos outros, né? Sabemos sim que realmente às vezes as coisas não acontecem dessa forma, por mais que a gente às vezes exercita uma autoconfiança em alguém, às vezes nós nos decepcionamos com o resultado. Mas isso faz parte, né? Faz parte de um processo de acontecimentos. A Seitonê nos ensina que tudo sempre caminha para o bem. Por mais que manifeste uma situação desarmônica dentro desse conceito, lá na frente isso daí vai ser corrigido e isso é importante
para a correção dos acontecimentos futuros. Então não se prendam a essas questões. O mais importante é nós focarmos realmente em nós manifestarmos a confiança no outro, para nós recebermos a confiança do outro em nós também, né? Assim como a questão dos nossos desejos. Mais à frente ele nos diz assim, ó, sobre este ponto aí na tela de vocês. A convicção é a fortuna. Os bens materiais são a concretização dessa convicção. Então o que nós precisamos entender, ó, bens materiais são resultados daquilo que eu realmente acredito, ou seja, são resultados daquilo que eu realmente desejo. Então, quando eu desejo e acredito que aquilo pode acontecer, então os resultados se manifestam nas questões da materialidade. Muitas vezes nós ficamos em busca da manifestação e esquecemos de trabalhar na origem ou na causa. Então, a nossa crença é que faz a manifestação dos resultados. Então, se na minha vida está acontecendo coisas que não são agradáveis, na minha empresa, no meu negócio, na minha carreira, na minha família, seja onde for dentro do meu ambiente, significa que as minhas crenças estão alinhadas com os acontecimentos. Então, como é que eu resolvo esta questão? Dentro do que eu tenho aprendido sobre isso, eu não consigo resolver aquilo que está manifestado. O que está manifestado já é um resultado. Mas muitas vezes a gente fica preso no resultado, tentando resolver o resultado. Antes de nós resolvermos o resultado, nós precisamos resolver a causa que proporcionou aquele resultado. Então, na verdade, essa causa está na mente. Então, eu preciso mudar as minhas crenças mentais, os meus conceitos mentais, a minha forma de agir mentalmente para mudar os resultados. Quando eu faço essa mudança interna, que seria na minha mente, naturalmente vão projetar novos resultados. Então, eu deixo de me preocupar, entre aspas, com os acontecimentos e passo a me focar, né, na origem daqueles acontecimentos, que é uma origem mental. Como falamos anteriormente, as questões mentais antecedem os fatos ou antecedem os acontecimentos. Então, o que ele nos ensina sobre este ponto que nós acabamos de ver há pouco aqui? Que a nossa convicção, ela é a nossa fortuna. Ou seja, a nossa fé é aquilo que nos dá, né, como fortuna. Aquilo que não é material é que é a nossa realidade, né, espiritual. Essa crença, né, ou essa convicção, ou esta fé é que vai fazer com que se produza, ou que se manifeste, ou que se realize, ou que se aconteça, ou que se concretize, né, as questões da materialidade. Então esse é um ponto fundamental para nós começarmos a trabalhar ou retrabalhar as nossas crenças que podem estar limitando os acontecimentos da nossa vida. Mais à frente ele nos ensina da seguinte forma, né? Como que nós podemos, então, aumentar essa convicção, ou melhorar, ou fazer com que ela se manifeste através da nossa vida, que é aquela questão de nós acreditarmos. E ele nos ensina da seguinte forma, essa questão. Na tela de vocês, ele nos dá as duas questões aí fundamentais. A convicção ela é gerada através do poder da palavra e da concentração mental. Isso está na página 228 deste livro, A Verdade, volume 2. Então veja, de que forma nós mudamos então as nossas posturas mentais, as nossas crenças, aquilo que nós realmente acreditamos para, entre aspas, mudar os acontecimentos. Primeiro é sobre o poder da palavra. Então o que é o poder da palavra? Nós aprendemos dentro da Seitianoye que a palavra é o verbo, é a vibração da vida que entra em movimento e tudo cria. Sendo uma vibração, ela não é palpável. Então essa vibração, ela acontece de três formas, ou ela se manifesta de três formas rapidamente para que vocês compreendam. É tudo aquilo que eu penso, é tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu expresso. São vibrações da vida que entram em movimento e tudo cria. Então eu preciso cuidar com o que eu estou falando, com o que eu estou expressando e de que forma eu estou pensando sobre a minha existência, sobre a minha vida, sobre a minha empresa, sobre a minha família, sobre os meus negócios.
essa questão do pensamento, da fala e da expressão, ela vai criar os acontecimentos. Então veja, aquilo que eu tenho como resultado, eles são resultados, é óbvio, né? Aquilo que eu tenho como manifestação são resultados da minha forma de pensar, da minha forma de falar e da minha forma de expressar, agir em relação aos acontecimentos da minha vida. Isso se torna fácil para nós entendermos. Então, se eu tenho aí uma questão que envolve a minha carreira, a minha empresa, a minha família, que não está legal, significa que a forma que eu penso em relação àquilo, ou aquele assunto específico, a forma que eu falo em relação àquela questão específica, ou a forma que eu tenho como ação, né, expressão sobre aquela expressão específica, está dando aquele resultado. Então, de que forma eu mudo isso? Através do poder da palavra. Eu mudo a forma de pensar, eu mudo a forma de falar, eu mudo a forma de agir. Conforme eu vou fazendo essas mudanças, vão se criando novos moldes mentais que vão se manifestar lá na frente como resultados diferentes. E isso é o que faz a primeira parte, né, para essa convicção ser aumentada, para que esse acontecimento se modifique. A segunda parte que ele nos fala é sobre a concentração mental. E sobre a concentração mental, na Seichonoye, nós aprendemos sobre a meditação Shinsokan. Então, é fundamental que nós façamos de forma diária ou de forma contínua a meditação Shinsokan. Porque a meditação Shinsokan é uma forma contemplativa da nossa natureza divina. Então, quando nós fazemos a meditação Shinsokan, nós estamos usando também o poder da palavra, ou seja, a força da palavra através da meditação Shinsokan, que vai aumentando a nossa convicção sobre a nossa própria natureza divina, sobre o mundo perfeito criado por Deus, e, obviamente, isso vai proporcionar uma nova manifestação. Então, esses dois pontos são fundamentais para que nós aumentamos a nossa fé. Ou seja, a nossa convicção, as nossas crenças. Modificamos, né, a nossa fé, a nossa crença em relação aos acontecimentos, modificamos as nossas convicções em relação às concretizações e, obviamente, aumentamos o nosso grau de fé, que nada mais é do que uma força espiritual que todos nós temos. Então, fundamental, cuidado, né? Orem sempre. Pensem, né, ou vigie sempre a forma que você está pensando sobre a sua existência, sobre os seus negócios, sobre a sua carreira, sobre a sua família. Olha o que você está pensando, fique policiando isso. Né? Olha o que você está falando, olha de que forma você está se expressando em relação a essas questões. E também, né, faça, né, busque fazer sempre a meditação Shinsokan. Se você não tem o hábito, se você não conhece sobre a meditação Shinsokan, nós temos aí um livreto chamado Meditação Shinsokan, que você também encontra na livraria da Seichonoye, para que você aprenda a fazer a meditação Shinsokan. E se você já é um participante, um praticante da Seichonoye, um simpatizante, não negligencie essa parte. Ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas eu não tenho isso, ah, mas eu não consigo, ah, mas a minha mente. Isso são só desculpas para que você não possa fazer. Na verdade, quando nós temos algo que nós realmente desejamos realizar, nós vamos fazer o que tem que ser feito. Então, muitos de nós deixamos de realizar porque nós criamos desculpas para não fazer aquilo que tem que ser feito. Se sabemos que aquilo que nós desejamos é importante para a nossa vida, nós vamos fazer o que tem que ser feito. Então, não existe desculpa. Na verdade, a desculpa nós criamos para deixar de fazer, né? Ou seja, para nos justificarmos e nos colocarmos na condição de vítima dos acontecimentos. Então, faça o que tem que ser feito, né? E isso é fundamental, tá? Mais à frente, ele nos diz o seguinte sobre isso aí, ó. Que diz o seguinte aí na tela de vocês. E isso é muito importante sobre a circulação das dádivas. Quem envia maus pensamentos aos outros acaba ferindo a si mesmo. Então, veja, é fundamental que nós observamos esse ponto.
Nós falamos há pouco sobre a questão de pensar, a questão de falar, né, o poder da palavra, etc. e tal. Mas muitos de nós não observamos esse ponto que nós acabamos de mostrar. Às vezes nós queremos enriquecer, nós queremos prosperar, mas nós não abençoamos as outras pessoas. Nós não abençoamos as dádivas que nós recebemos. Nós criticamos, nós amaldiçoamos, entre aspas, né, as pessoas, as situações, os acontecimentos. Então nós precisamos entender que esse mundo em que nós estamos vivenciando, este mundo terreno, este mundo fenomênico, ele é um mundo de manifestação. E ele é regido por leis. E uma das leis, né, que regem esse mundo, são várias leis, mas uma das leis que regem esse mundo é a lei de semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Ou seja, aquilo que eu faço é aquilo que eu vou receber. Né? Dás e receberás, que é uma outra lei também que rege este mundo. Então, quando eu amaldiçoo, quando eu critico, quando eu condeno, quando eu emito vibrações negativas em relação ao próximo ou aos acontecimentos, isso vai bater e vai voltar. Então eu preciso mudar isso daí, que é uma das formas, como nós falamos sobre a questão da força da palavra, de poder mudar, né, os acontecimentos da nossa vida. Começar a abençoar. Abençoe a sua vida, abençoe os seus familiares, abençoe os seus colaboradores, abençoe os seus superiores, de forma mental, né? Abençoe sempre as pessoas, abençoe os acontecimentos da sua vida, porque todos os acontecimentos, eles nos trazem algo a nós, para que nós aprendamos esses acontecimentos, porque vai fazer com que nós superamos e nós crescemos. Se somos o que somos hoje, é em função de ter superado todas as adversidades da nossa vida. Isso vai nos dando maturidade espiritual para poder avançar ainda mais. Então nós não precisamos condenar, nós não precisamos ou não devemos, né, criticar, amaldiçoar as coisas que acontecem na nossa vida. Precisamos sim entender e abençoar. Se aquilo aconteceu, é para o meu aprendizado. Se aquilo está acontecendo, é para o meu próprio crescimento. E segue a vida, segue. Eu sei que não é tão simples assim. Às vezes nós nos pegamos sobre essas questões. Mas é nesse momento em que nós precisamos sentar, refletir, como diz Cristo, né? Se feche em seu quarto, ore a Deus em silêncio, para que você possa realmente ter a compreensão do que você precisa se modificar, né? De que forma você precisa se modificar para as coisas acontecerem. Então, muito cuidado com isso. Não envie vibrações, não envie pensamentos, muito menos, né? Não fale, né, mal dos outros. Cuidado com aquilo que a gente fala. Às vezes, na brincadeira, nós cometemos algumas questões, né? Falamos algumas coisas que podem magoar, que podem ofender, que podem colocar as pessoas para baixo, né? Então, muito cuidado com aquilo que você fala também, porque, na verdade, a sua fala, depois que você falou, é como uma flecha, ela não tem volta. Então, falou, aquilo ali vai atingir um alvo. Só que quando ela atinge o alvo, ela volta para você também. Então, muito cuidado com isso, tá? Preste bem atenção nessa questão das falas, ok? Continuando, ele nos diz o seguinte aqui, ó, que é importante para a gente entender e está na tela de vocês aí, ó. Qualquer que seja a sua posição, seja pobre ou rico, deve ter a atitude mental de abençoar o próximo. Então veja, não importa a sua situação do momento, não importa aquilo que você esteja fazendo no momento, não importa a ocupação que você tenha no momento, seja ela grande ou pequena, de status ou de não status, a sua condição financeira ou a sua condição monetária de abastança ou de tranquilidade ou mesmo de alguma carência financeira, não importa isso. Isso são resultados. O que importa é o que você está fazendo, ou seja qual for a sua posição, abençoe as pessoas. Por que abençoe as pessoas? Qual é o mote dessa aula? Qual é o ponto principal dessa aula? Para enriquecer, é importante fazer a circulação correta das dádivas. A bênção, né, quando você abençoa,
é uma circulação correta de uma dádiva de amor. Então, quando você está abençoando, você está emitindo vibrações de amor. E essa vibração de amor, pela lei de manifestação, ela faz com que retorne para você amor. Então, não importa a situação atual, o que importa é aquilo que você está fazendo. Então, seja em que ponto você esteja na sua vida neste momento, comece então a fazer a circulação, ou intensifique, né, caso você já esteja fazendo, intensifique ainda mais essa situação de amor aí, ou de manifestação da bênção. Ele diz aqui, ó, para realizar uma boa ação, você não deve deixar escapar nenhuma oportunidade, por menor que ela seja. Muitas pessoas deixam de fazer boas ações porque acreditam ou estão esperando o momento certo. O momento certo dentro da Seichonoye, ou dentro do aprendizado do ensinamento da Seichonoye, é sempre o agora. Então agora você tem uma oportunidade de fazer uma boa ação. Agora você tem uma oportunidade de fazer circular a bênção que você tem, né, em relação ao próximo, em relação aos seus familiares, aos seus colaboradores, aos seus superiores e até mesmo às suas situações materiais. Então comece a abençoar isso daí nesse exato momento. Não espere a oportunidade, eu vou esperar o momento correto. Esse momento correto é sempre o agora. Isso a gente tem que ter sempre em mente, né? E aí ele continua a dizer da seguinte forma: se houver algo que eu possa fazer, diga à pessoa, né, que gostaria de ser útil a você. Ou seja, se houver algo que eu possa fazer, diga-me, pois gostaria de ser útil a você. Então veja, isso aqui é uma atitude que nós temos que ter com o próximo. Em relação ao quê? Se eu tiver um relacionamento, né, seja ele de que forma for, profissional, pessoal ou familiar, em que eu tenha essa contrapartida de poder ser útil para alguém, né, eu preciso perguntar. Então, muitas vezes, eu não sei como ser útil às outras pessoas. E aí eu preciso saber como ser útil aos outros. E eu só sei como ser útil quando o outro me responde de que forma eu posso ser útil a você. Então, se você tem alguma situação dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da sua carreira, seja lá como for, pergunte à pessoa se existe algo que eu possa fazer para ser útil para você ou para essa situação, o que eu deveria fazer, né? E aceite isso com humildade, com o coração aberto. Porque muitas vezes as pessoas falam ou respondem às nossas perguntas de uma forma que nós não gostamos muito. Mas se nós fizermos aquilo que ela realmente está esperando de nós, nós acabamos o quê? Manifestando o sentimento de amor, que nada mais é do que o sentimento de unidade entre eu e o outro. E às vezes as pessoas esperam de nós situações, pensamentos, atitudes diferentes daquilo que nós imaginamos que nós estamos fazendo. Então é importante a gente também trabalhar nesse ponto, tá? Chega na sua empresa, chega no seu negócio, chega lá onde você trabalha, pergunte às pessoas, existe algo que eu possa fazer para ser melhor para você ou ser mais útil a você? Pergunte isso, né? Ou para vocês, de que forma eu posso ser mais útil, né? Então veja, analise a resposta e veja como você pode impactar essa questão. E aí mais à frente ele nos explica sobre a questão do amor. E aí ele vai nos colocar sobre o que significa realmente o amor, está na tela de vocês. O amor é o sentimento de unidade entre eu e o outro. Ou seja, o amor é aquele sentimento onde foi nos passado, né? Façamos ao outro aquilo que nós desejamos que seja feito a nós, né? Ou seja, faça ao outro aquilo que deseja que lhe faça. Então, quando eu manifesto esse sentimento de amor, de unidade, e temos que falar aqui, né, deixar bem claro, que o sentimento de amor não é esse sentimento que é colocado nesse mundo material. Do ponto de vista religioso, do ponto de vista espiritual, o sentimento de amor é algo mais sublime. Muitas vezes essa palavra ela é distorcida no mundo material. É utilizado um sentimento de amor baseado na situação do gostar, da preferência. Não é esse o sentimento de amor do ponto de vista religioso. Não é esse sentimento de amor do ponto de vista da espiritualidade.
O sentimento de amor a qual nós estamos falando aqui é o sentimento de unidade, onde eu e o outro somos uma única vida, uma única existência. Por isso tem aquela frase embaixo, né, que é um ensinamento, aquela frase, faça ao outro aquilo que ele deseja que ele lhe faça, ou que ele faça a você. Então, quando eu faço ao outro aquilo que eu desejo receber, eu estou manifestando amor. Então, eu nunca vou fazer ao outro uma maldade, porque eu não quero receber uma maldade, né? Se eu fizer, eu já sei que vou receber. Então, quando eu manifesto amor, é eu fazer aquilo que eu realmente quero que o outro faça a mim. Isso é o sentimento de amor, entre aspas, né, do ponto de vista religioso. Então, essa dádiva do amor é o que nós precisamos estar sempre circulando, tá? Mais à frente, para a gente já ir mais para o final nosso, ele diz o seguinte: ó, o sentimento de amor e a gratidão produzem uma força extraordinária para a realização dos nossos desejos. Sentimento de amor nós falamos bastante. Vamos falar um pouquinho sobre o sentimento de gratidão. Muitas vezes, nós passamos a agradecer somente quando as coisas se manifestam. Mas, do ponto de vista do ensinamento da Seichonoye, nós temos que agradecer pelas coisas que nós já recebemos, mesmo que elas ainda não se manifestaram. Porque às vezes nós ficamos focados somente nas questões da materialidade e esquecemos as questões espirituais que nós já recebemos. Nós passamos a viver de uma forma muito mecânica ou robótica na nossa vida e esquecemos daquilo que realmente temos. Então, se nós olharmos para a nossa existência, para a nossa vida, nós temos muito que agradecer. O mestre nos ensina algumas questões para nós exercitarmos ou visualizarmos aquilo que nós queremos, né? Então, no livro Lições para o Cotidiano, capítulo 33, ele nos ensina uma forma de nós enxergarmos aquilo que nós já recebemos e não estamos sendo gratos o suficiente. Porque muitas vezes, quando nós não agradecemos aquilo que nós já temos, nós não abrimos possibilidades ou condições de manifestar aquilo que nós queremos, porque nós não temos nem gratidão por aquilo que nós já recebemos. Então, nesse livro, Lições para o Cotidiano, ele fala uma questão que eu vou simplificar aqui bem rapidinho, né? Uma questão, quem quiser mais detalhes sobre isso, pega o livro lá e dá uma lida, uma estudada e faça aquele exercício, que você vai ver o quanto você tem a agradecer por coisas que você nem imagina no momento, né, que você já recebeu. Então ele fala, faça uma lista de pessoas e coisas que contribuíram e contribuem para você estar onde você está hoje. E aí quando você começa a relacionar isso daí, você começa a observar que tem muitas pessoas ou houveram muitas pessoas que contribuíram para você ser o que você é hoje, para você ter o que você tem hoje, para você fazer o que você faz hoje. Assim como coisas, né, entre aspas, que contribuem para você ainda estar vivo nesse mundo. Existem muitas situações que nós deixamos de agradecer porque nós nos tornamos mecânicos, nós nos tornamos robóticos. Então é muito importante nós começarmos a observar esse sentimento de gratidão. E é óbvio, a Seichonoye nos ensina a usar o verbo para isso. O muito obrigado é uma forma de você estar exteriorizando esse sentimento. Porém, não é só falar muito obrigado, porque na verdade, o falar, às vezes, ele sai também de forma automática. Nós precisamos transformar esse muito obrigado em ações. Então, de que forma eu transformo a minha gratidão em ação? Fazendo ao outro aquilo que eu quero que seja feito para mim. Lembra lá? Isso é manifestação de amor. Então, é muito importante eu olhar esses aspectos também. Então, observem que nós falamos de 3 pontos dentro dessa questão que nós precisamos circular. Primeiro é a crença, que é a fé, que nada mais é do que a convicção. O segundo é o sentimento de amor, sentimento de unidade. Agora nós estamos falando sobre o sentimento de gratidão. Então veja, vamos continuar aí para a gente ir para a conclusão. Que ele nos diz o seguinte, olha, muitas vezes nós nos prendemos a coisas tão insignificantes, gente,
tão insignificante e esquecemos que, como está na tela de vocês, a vida terrena é muito curta para ser desperdiçada com coisas sem valor. Então observem que nós já estamos num momento da nossa vida que nós não podemos ficar perdendo tempo com coisas insignificantes. Então, a vida terrena ela é muito curta para a gente ficar perdendo tempo com coisas insignificantes. A hora que você fechar o olho e abrir, já se passou o tempo. Então comecem a pensar o que é importante para você, o que é importante para a sua vida, o que é importante para a sua família, o que é importante dentro do seu relacionamento, da sua vida como um todo, da sua profissão, da sua carreira. Não fique preso a coisinhas pequenas, as coisas que não agregam a sua vida. Não fique preso com acontecimentos de insatisfação, com acontecimentos de dissabores. Isso tudo passa. O que eu preciso observar é de que forma eu estou transitando nesse processo da minha vida para que eu possa ser uma pessoa melhor. E eu só consigo ser uma pessoa melhor quando eu observo e eu me solto desses acontecimentos que não têm valor. Porque se eu ficar preso em coisas que não têm valor, eu não consigo avançar. Então solte aquilo que não tem valor. Se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que pedir desculpa, peça. Se tiver que fazer, faça. Não há problema nisso. Muitas vezes a gente fica preso a questões que não fazem a nossa vida avançar. Então veja, a vida é muito pequena. Né? O tempo terreno é muito pouco para que a gente perca tempo com coisas sem valores. Claro que eu vim descobrir isso, né, também não faz muito tempo, lógico, né? A gente vem aí às vezes preso em situações, mas quando você desperta para isso, você fala que realmente você pensa, né? Você chega à conclusão de que você fala, poxa vida, perdi muito tempo com coisas que eram tão insignificantes que passaram e acabaram aí se transformando em outras coisas. Então comece a dar valor a você, comece a dar valor à sua existência, aquilo que você realmente acredita, aos seus familiares, ao seu trabalho, aos seus dons e profissões. E comece a ver que isso daí é uma oportunidade para você exteriorizar realmente quem você é. Não perca tempo com coisas insignificantes. E para a gente finalizar, ele nos diz na tela aí, o mestre diz o seguinte, ó, a lei de Deus torna o homem próspero. Faça o que deve ser feito, dê o que deve ser dado, agradeça o que deve ser agradecido. Então veja, a lei de Deus torna o homem próspero. Por que a lei de Deus torna o homem próspero? Porque nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. E a lei de Deus é, todo homem, filho de Deus, é herdeiro de Deus. Sendo herdeiro de Deus, nós somos prósperos desde a nossa criação. Então essa é a lei. Se não está acontecendo ou se não estamos conseguindo enxergar essa manifestação da prosperidade na nossa vida, é porque nós não abrimos os olhos mentais. Quais são os nossos olhos mentais? Ou o que é o nosso olho mental? É voltar a nossa mente para o lado espiritual e não para o lado material. Como falamos lá no comecinho, a matéria é só um resultado. Então volte a sua mente, né, para o lado espiritual. Faça o que deve ser feito. Dê o que deve ser dado e agradeça o que deve ser agradecido, simples assim. Não existe nada de complexidade. E faça circular essas dádivas. Quando nós fazemos circular essas dádivas, aí sim nós começamos a enriquecer. Mas não enriquecer materialmente só. Enriquecer espiritualmente primeiro, para depois enriquecer materialmente. E para finalizar, ele nos diz aí na tela de você, para enriquecer, precisamos circular sentimento de amor e sentimento de gratidão. Então veja, não perca tempo em circular outras questões. Circule o sentimento de amor na sua vida como um todo e circule o agradecimento na sua vida como um todo e seja próspero infinitamente. Meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Muito obrigado. Você vai muito para seminários de academia, correto? Assim, eu devo tudo, eu digo sempre assim, tudo onde eu cheguei na minha vida eu devo à academia. E sem querer te interromper, mas já te interrompendo, não é
seminário de 2 dias que a gente tá falando, não. A gente tá vendo aqui que ele é uma pessoa altamente ocupada, com muitos sonhos, com muitos projetos. Ele está sempre ali, dentro das características que a gente elencou aqui, num seminário de 10 dias. Por que é importante o seminário de 10 dias, Romeu? Um seminário de 10 dias é fundamental para transformação. Eu sempre, quando eu vou para esse seminário, eu sempre pensei assim, eu quero acelerar o meu processo de purificação. Nós trazemos muitas coisas, não só dessa vida, mas de outras também, que estão dentro do nosso subconsciente. E sabemos que para a gente projetar o mundo perfeito de Deus, nós temos que purificar o nosso subconsciente. E o local mais adequado é a academia, por vários motivos. Primeiro, você vai todos os dias com um grupo de pessoas fazer a meditação, fazer sutra sagrada, todas as práticas da Seitinoye, você vai fazer oferenda de trabalho. E uma coisa fundamental dentro da academia é um local onde as divindades protetoras da Seitinoye, o espírito elevado, nossos pioneiros, fazem um trabalho fantástico, estão nos protegendo no mundo espiritual. Tive 2 seminários, 3 na verdade, de terceira idade, foi um dia só, mas o de 10 dias e o de jovens. E na oração mútua foi resultados maravilhosos. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma situação, sabemos disso intelectualmente, mas a energia que amarra a gente naquela circunstância, às vezes nós não conseguimos dissolver sozinho. E quando você está numa academia, a energia é fantástica, é maravilhosa. Você vê coisas grandiosas acontecer porque rompe isso, graças à proteção de Deus, da Seitinoye, Deus Sumiyoshi, né? E as práticas diárias também que você faz em grupo. Nesses 10 dias teve um senhor que veio do Japão desenganado, fazendo um hemodiálise aqui, ficou uma semana antes do seminário. E voltou entusiasmado. Veio 3 pessoas do Peru. Esse último de jovem, teve um camarada que saiu do lado do Colorado, dos Estados Unidos, para vir participar. E aí você vê que os 4 cantos do mundo estão mostrando os escolhidos aí. E a gente tem que entender esse momento. Então eu digo sempre, não perca a oportunidade de participar. E de 10 dias, 10 é muito tempo. Quando você está lá, olha, nesse último que eu fui, as pessoas não queriam ir embora, gente. Se formam grupos de pessoas que se falam. Eu tenho pessoas que mandam mensagem para mim no WhatsApp, olha, minha vida transformou, um pernambucano que, nossa, manda mensagem para mim, perguntando as coisas. É fantástico isso, cria um elo, e aí a pessoa consegue fazer esse processo de purificação, e realmente ela sai de lá com uma convicção transformadora, realmente todos os seus conceitos, são todos derrubados ali, sai renovado.